Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre espinhos. É difícil, né, falar sobre espinhos, porque os espinhos machucam, mas os espinhos faz parte da nossa vida. Sabemos que existem tantas rosas bonitas, cheirosas, e elas têm espinhos. É por isso que tem pessoas que diz que um ditado, né, que diz: o mundo não é só um mar cheio de rosas. Ou seja, no meio das rosas existem espinhos. Na nossa vida existem espinhos, e existem alguns espinhos que é difícil a gente tirar. Às vezes é preciso pedir que alguém nos ajude a tirar alguns espinhos que está nos machucando. Paulo disse que ele tinha um espinho na carne. Um espinho na carne. Que espinho seria esse na carne de Paulo? Seria um pecado? Seria uma perseguição? Seria uma enfermidade? O que seria esse espinho na carne de Paulo? Ele pediu 3 vezes a Deus para tirar esse espinho da carne dele, porque estava incomodando. Nós sabemos que o espinho incomoda. E a gente quer se livrar desse espinho. Nós não sabemos que espinho é esse. Mas Paulo pediu 3 vezes. E sabe qual foi a resposta de Deus para Paulo? Que não ia tirar esse espinho da carne dele. Porque Deus disse o seguinte: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então Paulo percebeu que poderia viver com aquele espinho. Porque a graça de Deus era o suficiente para ele viver com ou sem espinho. Assim é a nossa vida. Às vezes nós temos alguns espinhos que nós queremos se livrar, mas Deus às vezes permite a gente viver com aquele pequeno espinho, por menor que seja, mas o espinho incomoda. E eu me lembrei de uma passagem de 2 pessoas que o espinho estava ali, presente. Adão. Quando Adão desobedeceu a Deus, quando ele pecou, a Bíblia diz que alguns espinhos saíram da terra. Os espinhos saíram da terra. Porque aqueles espinhos significavam pecado. Algo que realmente incomodava. Mas quando Jesus foi levar a nossa cruz, colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Ou seja, os espinhos que tinha na coroa e foi enfincado ali na cabeça de Jesus, os espinhos entraram na cabeça de Jesus. Ou seja, os nossos pecados ficou sobre Jesus. Adão não, quando Adão pecou, os espinhos saíram. Mas quando Jesus foi carregar a nossa cruz, os espinhos entraram nele. Entrou em Jesus. Você imagine o peso daquela cruz para ele carregar e ainda mais os nossos pecados, que seriam os espinhos que foi enfincado na cabeça de Jesus. Que nós possamos lidar ou simplesmente aprender a conviver com alguns espinhos. Não que nós não tentamos se livrar de alguns espinhos, de alguns pecados, né? Porque às vezes aquele espinho incomoda e a gente não sabe como tirar, como se livrar. Tem pessoas que tentam tanto, né? Se livrar de alguns espinhos, de alguns pecados e não conseguem. Sabe por que não conseguem? Porque parece que a mente não consegue se livrar de certas coisas. Tem pessoas que se acomodam com aquilo.
Tem gente que diz assim: não, eu nasci assim, eu vou viver assim, vou morrer assim. Não, tem coisas que nós precisamos se livrar, tem coisas que nós precisamos se libertar. Às vezes é algo, às vezes é alguém que nos machuca. É algo ou alguém que é como um espinho e a gente às vezes não consegue se livrar. Mas que nós possamos ter sabedoria para aprender a viver com certas coisas. Não que vamos se acostumar com coisas ruins, mas que nós possamos aprender a lidar com algo que nos incomoda. Mas que alguns espinhos que são pecados, nós precisamos se livrar dele. Até a próxima mensagem, se Deus quiser, e o povo de Deus diz amém e amém.